Como falávamos, por vezes o sistema imunitário ataca o próprio corpo e órgãos, quando a sua função deveria ser, e é, protegê-los. As razões não são fáceis de explicar. António Vilar, o nosso próximo convidado, é reumatologista e presidente eleito da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Obrigado. E antes de mais, um bom ano. Obrigado, boa tarde, Luís. E pegando nas doenças autoimunes, é algo que é difícil de compreender, porque é que o nosso sistema imunitário, que existe para nos defender, a certa altura, decide pregar-nos uma partida e atacar partes do nosso corpo. É verdade. O que acontece é que, como já aqui foi dito, e acontece muitas vezes na humanidade, há perda de tolerância, por um lado, e há interações que são genéticas, que são ambientais e até de estilos de vida que estão envolvidos no desencadear desta resposta imunomediada. Só para lhe dar uma ideia, existem mais de 80 doenças crónicas mediadas por perturbação do nosso sistema imune e afetam cerca de 5% da população ocidental. E doenças que vão desde a psoríase à diabetes juvenil, da doença de Crohn à esclerose múltipla, da artrite reumatoide à miastenia gravis e do lúpus à tiroidite linfocítica. E o que nós sabemos é que, por exemplo, elas são mais frequentes na mulher, como é o caso do lúpus, do síndrome de Sjögren e da esclerodermia, em que 7 a 10 mulheres são afetadas por cada homem, e na artrite reumatoide essa frequência é 2 a 3 vezes maior na mulher. Sabemos que a resposta humoral e celular, que já aqui hoje foi falada, são mais intensas e são mediadas pelas hormonas sexuais, pelo cromossoma feminino, bem como fatores ambientais. E, portanto, ao sabermos isto, temos também a noção de que a própria célula imunológica tem receptores humorais e que hormonas como os estrogénios, a progesterona, a prolactina e os androgénios influenciam a nossa resposta imune. Para lhe dar um exemplo, as mães com artrite reumatoide e lúpus, embora tenham uma doença, o risco de terem um filho com artrite reumatoide ou lúpus é inferior a 5%. Mas, pelo contrário, gêmeos verdadeiros, se um tiver artrite reumatoide, o outro tem 15 a 20 mais vezes de ter artrite reumatoide do que a população em geral. Portanto, o mesmo fator físico hormonal tem resposta diferente. Dou-lhe outro exemplo, o sol. O sol é muito útil na osteoporose pela vitamina D, que é sintetizada a nível da pele, mas pode reativar ou agravar seriamente o lúpus. Os efeitos imunológicos dos estrogénios parecem ser responsáveis pela melhoria de até 75% das mulheres com artrite reumatoide na gravidez, e são também responsáveis provavelmente pelas recaídas a seguir ao parto. Mas os mesmos estrogénios são claramente um risco de recaída ou de agravamento do lúpus na gravidez e na prematuridade. E, portanto, isto deriva do facto de linhas solares diferentes envolvidas, que já hoje aqui falámos, da tal imunidade humoral pela produção de autoanticorpos, no caso do lúpus, preferencialmente, e das tais células T, que hoje já aqui foram faladas, a linhagem das células T auxiliadoras, que parece ter um mecanismo preponderante na artrite reumatoide. E estes aspectos são importantes porque nos ajudam a perceber como é que o comportamento diverso de fatores como os ambientais, e queria chamar a atenção que, por exemplo, no lúpus, que é uma doença imunomediada de causa desconhecida, existem fatores genéticos, que já falei, ambientais, por exemplo, alguns vírus, o parvovírus, os ultravioletas, de que eu falei quando referi o sol, de alguns medicamentos e o tabaco, que você também já hoje aqui falou. Mas que fatores hormonais estão também, como já aqui referi, implicados nesta disfunção imune, nesta desregulação com a produção de autoanticorpos. Isso tem expressão depois diversa e tem relevância na terapêutica. Nós começámos hoje, e quando eu digo hoje é há cerca de 20 anos, a reumatologia começou a utilização dos primeiros anticorpos monoclonais
no tratamento das doenças no mundo inteiro e viu-se, como hoje o Luís Costa referiu, como isso chegou à oncologia com grande impacto, e isso fez verdadeiramente a diferença, porque ao conhecermos alguns dos mecanismos da inflamação, também já aqui hoje foi falado, e que é predominante, por exemplo, na artrite inflamatória, a utilização de fármacos inovadores que bloqueiam algumas das moléculas da inflamação, as tais famosas citoquinas, e que também aqui já hoje foi falado a propósito das formas graves de Covid e da chamada tempestade das citoquinas, em que uma explosão de mediadores inflamatórios afeta vários órgãos, provocando doença multissistémica grave e levando à morte nos tais 3% de doentes com Covid. Mas, dizia eu, estes fármacos muito dirigidos para algumas das moléculas da inflamação, e hoje mesmo já mais recentemente para enzimas, são utilizados no tratamento da artrite reumatoide e modificou por completo o panorama desta doença e de outras, no caso também do lúpus, com fármacos dirigidos àquilo que se conhece e que a ciência trouxe ao conhecimento nos últimos 20 anos. António Vilar, o diagnóstico destas doenças é um desafio? Para os reumatologistas não é um grande desafio. O desafio para o reumatologista é a referenciação rápida e precoce do doente. Posso dizer que quando eu cheguei à reumatologia, e já lá vão muitas dezenas de anos, o doente com artrite reumatoide chegávamos com 8 a 9 anos em média de doença. Felizmente, hoje a referenciação ao reumatologista faz com que esta doença tratada no primeiro ano, preferencialmente nos primeiros 6 meses, possa ser modificada por interrompermos muitos destes mecanismos que hoje aqui falámos, imunológicos, e reduzindo o impacto do dano estrutural, físico e a recuperação. Nós hoje recuperamos doentes e recuperamos a sintomatologia em 90% destes doentes e modificamos por completo a expectativa e a perspectiva de vida e a reabilitação destes doentes. Eu posso dizer que esta semana uma doente, já é avó, disse-me que a melhor coisa que tinha acontecido na vida tinham sido os biotecnológicos. Portanto, veja, uma mãe, uma avó que nos diz que a melhor coisa que lhe aconteceu na vida, dá-nos a entender o impacto que estes tratamentos, os tratamentos inovadores tiveram nestes doentes com doenças reumatológicas, e é por isso que a referenciação ao reumatologista é fundamental uma estratégia nacional que coloque as doenças do aparelho locomotor nas prioridades das nossas autoridades de saúde, porquanto sabemos isso, a nossa população está a envelhecer, este confinamento vai trazer problemas acrescidos de mobilidade, de osteoporose, de fraturas. Já está a trazer, António, já está a trazer, não é? Já está a trazer. Já está a trazer, infelizmente. E junto de todos nós temos séniores nas nossas famílias e estamos a ver as consequências que estão a causar. Dramática, quer pela doença, quer pelas dificuldades acrescidas que trouxe com o confinamento e a restrição, e eu costumo dizer muitas vezes que isto não é apenas uma pandemia Covid, são 3 pandemias, porque é o SARS-CoV que mata, é o desemprego, a desagregação social, a fome, o agravamento das condições de vida e também a não assistência, isto é, o não tratamento dos doentes não Covid. E, portanto, isto é de facto um caldo de cultura com que temos que viver e acomodar, e é por isso que os cientistas, e no meu caso os reumatologistas, estão aqui para dar o corpo às balas e conseguirmos modificar um pouco aquilo que é este panorama em que estamos a viver agora. Mas à luz ao fundo do túnel. António, já que falámos dos séniores, convém, e se concorda, deixarmos aqui uma mensagem positiva para eles, mas também de estímulo, porque quando se pede às pessoas que fiquem confinadas, não quer dizer que elas tenham que ficar paradas. E os nossos séniores, apesar de muitas das suas atividades de animação e que estimulavam cognitivamente os seus cérebros e o seu dia-a-dia, eles não podem parar de um momento para o outro. E isso em muitos casos está a acontecer. Convém que eles se mexam, que andem, obviamente com as necessárias cautelas e cuidados, mas que se mexam, que tenham alguma atividade física.
E podem fazê-lo em casa, quer dizer, não é preciso ir para a rua para fazer exercício, não é? Não é preciso ter uma passadeira eletrónica espetacular para poder subir e descer, fazer marchar, caminhar parado, como eu costumo dizer, sentado enquanto se vê a televisão ou a nossa telenovela ou programa favorito, levantar e baixar as pernas, fazer exercícios com os braços, dançar sozinho, que é algo que contribui muito para o equilíbrio, que é também algo que se perde com a idade e também com a imobilidade, e portanto este trabalho muscular, este trabalho do equilíbrio deve ser estimulado e devemos fazê-lo mesmo quando estamos em casa, mesmo quando estamos sentados, e até se estiver deitada e a levantar as suas pernas contra a roupa, está a fazer exercício, está a fortalecer os seus músculos e está a melhorar a sua condição. Tem que o fazer e deve o fazer e pode o fazer em casa. António Vilar, obrigado por mais este contributo, mais este regresso à sociedade civil, embora à distância. Os tempos assim o aconselham, mas esperemos que da próxima vez já possa ser aqui em estúdio, em que possamos conversar frente a frente, porque na verdade, quando se conversa de cara na cara, a conversa tem ainda mais prazer. Por isso, foi um gosto recebê-lo novamente aqui no Sociedade Civil. António, felicidades e um bom ano. Igualmente, Luís. Obrigado por si, para o seu programa, e vemos nos encontrar mais tarde. Obrigado.